Bom, o tema sugerido para a mensagem de hoje foi difícil essa semana. Obrigado. Não seria esse tema, né, de hoje, escolhido pelos irmãos. E foi difícil, né? Mudar esse tema foi difícil. É difícil trazer essa mensagem, falar sobre esse assunto. Inclusive, é um dos assuntos, quando nós falamos, as pessoas geralmente falam assim: vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre isso, não. Não está falando sobre isso, né? É sobre a morte, né? Não seria esse o tema, mas às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e faz a gente refletir e nos ensina muitas coisas, né? Principalmente os momentos difíceis, porque a Bíblia diz que é melhor você estar numa casa onde há luto do que você estar em um lugar onde há festa, né? Porque você passa a refletir mais, você começa a refletir. E queria falar nessa manhã sobre a morte, sobre a volta de Cristo. É um tema que, falar sobre morte, né? Vamos mudar de assunto, mas não tem como fugir disso, porque é uma coisa que todos nós vamos passar. Eu estou falando da morte física, né? Nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá em Cristo Jesus. Falar sobre esse assunto é um pouco delicado, mas acho que é necessário para nós, pelo menos para mim, todos os dias pensarmos nisso. Se morrer hoje para nós, fazer uma pergunta, né? Se morrer hoje para nós é lucro. O apóstolo Paulo disse: se morrer é lucro para mim. Será que hoje para nós, se nós morrêssemos, seria lucro? Para a nossa reflexão. Se hoje chegasse o nosso dia, a nossa hora, de nos encontrarmos com Jesus, será que para nós é lucro? Se nós perguntarmos para nós mesmos hoje, ou agora, nesse momento, será que para mim morrer agora é lucro? Ou é prejuízo? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos 89. Salmos capítulo 89, versículo 47 ao 48. Salmos 89. Salmos 89, do 47 ao 48. Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Quem é que vai escapar, né, da morte? A não ser que seja como Enoque, né, seja arrebatado. Mas quem é de nós? Eclesiastes vai dizer assim, não precisa abrir, tá? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus. Ou seja, nós viemos do pó, vamos voltar para o pó. E isso eu ouvi num momento de um velório, né? Recentemente, um momento de tristeza, de sofrimento, foi feita essa pergunta. Porque nós erramos em todo o tempo, irmãos. Nós pecamos em todo o tempo. O que mais nós fazemos, inclusive, é errar. Nós erramos mais do que acertamos, inclusive. Todo o tempo. Se não é a misericórdia do Senhor, né? Se não é a morte de Cristo por nós. Mas o pior erro que nós cometemos, ou o maior erro que nós cometemos, é não nos prepararmos para o dia da morte. O dia do encontro com Jesus. O dia do encontro com o noivo. Acho que esse é o pior erro. Fazendo essa reflexão, ouvindo isso, eu pensei, falei, caramba, realmente, porque nos preparamos para várias coisas, Essa semana mesmo eu estava reparando na Ju, né, ela estava separando o material, o uniforme dela para ir para a escola no dia seguinte, né, o material. Ela faz isso todo dia, né, prepara lá, que amanhã vai para a escola, né. E nós a mesma coisa fazemos isso no trabalho, né, tem que arrumar minhas coisas que amanhã é dia de trabalho. Fazemos isso todo o tempo, nos preparamos para várias circunstâncias, várias situações, vários momentos da nossa vida, mas e para a morte? Mas como eu vou me preparar para a morte se eu não sei o dia? Como é que eu vou me preparar para algo que eu não sei quando? Então, nos preparemos hoje. Então, estejamos prontos hoje, arrumados hoje. O nosso irmão leu Efésios capítulo 4, nosso irmão Netinho já começou a abertura, foi falado sobre deixar a mágoa, perdoar uns aos outros.
Então, hoje, eu já me preparo, porque se acontecer algo comigo hoje, se a morte chegar para mim hoje, eu me encontrar com Cristo hoje, eu me preparei hoje. E se ele não veio hoje, se não chegou para mim hoje, amanhã eu vou me preparar de novo. E depois, e todos os dias da minha vida até que isso aconteça. Nos preparemos então todos os dias, porque eu fiz uma lista aqui, nós nos preparamos para uma festa, né? Compramos a roupa, compramos o presente, né? Olhamos onde vai ser o local, onde você vai, que horas que você vai sair, que horas que vai acontecer. Nos preparamos para um casamento, né? Quem é o padrinho ou os padrinhos, né? O noivo principalmente, a noiva se prepara para esse grande dia, um dia importante. Nos preparamos para uma viagem, né? Arrumamos as nossas malas, as nossas coisas, tomamos todo o cuidado possível para não esquecer nada, né? Porque se esquecer, às vezes você vai estar num local que não vai dar para comprar, vai fazer falta. Nos preparamos para comprarmos algo. Nos preparamos, vamos comprar alguma coisa, vamos fazer um investimento, a gente se prepara, né? Se renuncia a alguma coisa, se abre mão de alguma coisa, você junta dinheiro, você parcela em várias vezes, financia, né? Às vezes faz até o que não pode para poder comprar. Nós nos preparamos para receber algo. Nos preparamos para receber alguma coisa também. Nos preparamos para perder alguma coisa também. Nos preparamos para os filhos, nos preparamos para sair, nos preparamos para chegar, nos preparamos para trabalhar, nos preparamos para chegar ao trabalho, nos preparamos para brigar. Eu coloquei até uma coisa aqui interessante, que isso aconteceu na Bíblia. Às vezes nos preparamos até para pecar. Chama-se pecado consciente. O que aconteceu com Davi, né? Lembra que ele prepara a forma como ele ia fazer? Às vezes preparamos até para pecar. Tal dia eu vou fazer aquilo ali, e vai consciente. Mas esquecemos do principal, irmãos. O maior erro, o pior erro, refletindo nisso esses dias, começando pela minha vida, é não me preparar para o dia da morte. Porque às vezes pensamos, mas os meus filhos, né, e minha esposa, e a família, como é que vai ser feito? Você não vai pensar em mais nada disso. Se você estiver em Cristo, se você for para a glória, se seu espírito for para o céu, você não vai lembrar de nada, de ninguém daqui mais. Acabou. E Deus, Ele cuida muito melhor do que você da sua família. Deus, Ele vai saber como cuidar melhor do que você mesmo. Deus vai saber melhor. Deus, Ele vai cuidar melhor dos meus filhos do que eu posso cuidar. Porque Ele é Deus. Mas então por que nós nos preparamos para isso? Nos preparamos para várias coisas. Nos preparamos para o vestibular, para as provas, para os concursos, mas para a volta de Cristo, para a morte, para o grande dia, nós nos esquecemos. Fazia a pergunta novamente no início, se nós pudéssemos perguntarmos para nós mesmos, fazemos essa pergunta: morrer para nós hoje é lucro? Será que é lucro? Se não for lucro, qual é o contrário do lucro? Prejuízo, né? Será que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, hoje para mim morrer é lucro, hoje eu... Muito doido isso, né? Como é que vamos nos preparar? Nós não sabemos o dia, então nos preparamos hoje. Então passamos a olhar para nós hoje, nos preparamos para o encontro com Jesus todos os dias. Porque a Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, né? A Bíblia conta uma parábola das 10 virgens que 5 tinham 10. Apenas 50% estava preparada para o encontro com o noivo. As outras 50% não entraram. 50% é muita coisa, né? É muita coisa, 50%. Já pensou 50% da igreja não chegar à salvação? É muita gente. Muita gente. A Bíblia diz que elas estavam, algumas, chama de nécias, né? Umas prudentes. Algumas estavam preparadas e outras não. Deixa eu sair para comprar o azeite. Nós conhecemos a parábola, né? Quando voltou, o noivo não está preparado, não tinha que estar preparado para a minha chegada. Esses são 2 dias mais importantes como cristão para nós, né? O dia que nós nos batizamos, porque nós nascemos de novo, esse é o nosso verdadeiro nascimento, né? Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. E o dia da nossa morte também é um dia muito importante, porque é o dia que nós vamos poder olhar e falarmos assim: poxa, valeu a pena eu perseverar, valeu a pena renunciar, valeu a pena abrir mão de tudo. Vai ser o dia que você não vai mais se preocupar com nada, você vai ter o encontro com Jesus, você vai estar diante do Pai, assim esperamos, né, que estejamos diante do Pai,
Olha, Senhor, consegui chegar até aqui, você conseguiu, recebeu o galardão do Senhor, recebeu a nossa herança, que é a vida eterna no céu. Eu sei que é um assunto meio complicado, falar sobre morte, né? Quando nós tocamos esse assunto na família, não, quando eu morrer, e o dia que essa preparação é interessante, porque nos preparamos para a morte, não é você ser pego de surpresa, ou a família, quando eles começam a se perguntar, será que ele estava pagando o plano da Ozan? Não é essa a preparação que a Bíblia nos ensina. Não é a preparação, eu quero ser enterrado com a camisa do Flamengo lá no grande dia, põe aquela roupa em mim, não é essa a preparação, porque ali é só a matéria, é o pó. E é uma coisa que nós esquecemos, irmãos, todos vamos voltar para o pó. E nós nos apegamos e nos preocupamos com um monte de coisa nessa terra, brigamos por um monte de coisa nessa terra, mas nós esquecemos muitas das vezes que eu vou voltar para o pó. Eu vou voltar a ser nada, minha matéria. Mas como diz Eclesiastes, o Espírito vai perante o Senhor. A preparação não é aquele momento que se descobre-se, né, que tem não, bate aquele desespero, né? Não é a melhor, a mais bonita coroa de flores, ou quantas serão, não é a duração do velório que vai acontecer, não é o local que vai ser, não é aquela preparação do encontro com o noivo, da igreja do Senhor para com o noivo, e Ele nos chama de noiva, e Ele o noivo, e nós temos nos preparado para esse dia. Essa semana eu fiquei relutando contra isso, falei, caramba, eu vou falar sobre isso, é um assunto difícil, até para nós pensarmos, mas é o que vai acontecer, é um encontro inevitável, isso vai acontecer, nós vamos morrer, carne físico vai morrer, mas o Espírito, tomara, Deus, né, que sejamos perante o Senhor, esse encontro ele vai acontecer, que possamos nos preparar para esse grande dia. Vou ler alguns versículos aqui, vocês não precisam abrir, eu estou bem gripado. Não precisa abrir, tá? Pode deixar aí em Salmos mesmo, 89. Esse Salmista 89 chama-se, esqueci de falar, Etan, israelita, né? Chamado israelita. A Bíblia diz, lá em 1 Reis, que esse homem era um dos homens mais inteligentes do mundo, né? Da terra. Ele é superado depois, lógico, por Salomão, mas ele era um dos homens mais inteligentes, né? Ele falou uma coisa muito sábia, né? Usou as palavras muito sábias que fala sobre a morte. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 9 a 11, diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus, ele vai voltar. Às vezes, ou muitas das vezes, nós deixamos de falar do tema principal, a volta de Jesus. E se o cristão, né, ou se a igreja não falar da volta de Jesus, o que nós estamos fazendo aqui então, como cristão? Se nosso objetivo não for alcançar o céu, o que nós estamos fazendo aqui então? Nós estamos estudando o livro de Efésios, a Bíblia diz que ele nos fez para a glória dele. E Deus, ele fez o homem para que fosse salvo, para alcançar essa salvação, através de Cristo Jesus. Se o nosso objetivo, o nosso foco aqui, ainda nessa terra, não for pensar na volta de Jesus, então tem alguma coisa errada. Se nós não estamos aqui nos reunindo, fazendo parte da ceia, do corpo de Cristo, pensando na volta dele, alguma coisa está errada. Se em algum momento da minha vida, ou nos últimos dias, né, nos últimos tempos, ou durante toda a minha vida como cristão, eu não pensei na volta de Jesus, alguma coisa está errada. Lá em 1 Tessalonicenses 4:16, capítulo 4, 16 ao 17, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar, irmãos.
Nós temos que falar isso todos os dias. Nós temos que levantar e antes de me preparar para arrumar, para cumprir, né, o que o meu chefe pede, bater a meta do mês, né, cobrança, eu tenho que me lembrar, primeiro pensamento meu, Jesus ele vai voltar. Hoje eu tenho que me preparar primeiro para a volta de Jesus, porque eu nem sei se eu vou conseguir terminar meu dia de trabalho hoje. Eu não sei nem se eu vou conseguir sair da minha casa hoje, o que vai acontecer comigo, porque eu posso a qualquer momento acabar a minha vida, que a vida é um sopro. É muito rápido, muito rápido. Alguns já têm tido um encontro com Jesus no nosso meio, né? A gente tem visto isso. De repente, foi. E é assim que ele vem. Como um ladrão, a Bíblia fala, né? Sem avisar, surpresa. Por isso que nós, a igreja do Senhor, tem que se preparar todos os dias, irmãos, para o dia da morte física, para que possamos ressuscitar um dia com o Senhor e morar com Ele para sempre no céu. Hebreus capítulo 9, do 27 ao 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, aos que esperam. O autor de Hebreus está falando, olha, para aqueles que estão esperando, ele vai voltar. Agora eu vou mudar a pergunta, né? Será que nós temos esperado pela morte de Cristo? Nós temos esperado pela morte, a volta de Jesus? Nós temos esperado pela volta de Cristo, perdão. Nós temos esperado e ansiado por isso? Às vezes nós pensamos, agora que as coisas estão melhorando, né? Saímos um pouquinho do sufoco, agora vai voltar agora. Mas o que Ele tem reservado para nós é muito melhor do que qualquer coisa existente aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que o Senhor preparou para nós. Acho que teve alguém que chegou a ver, né, apóstolo Paulo, ele olha, ele consegue enxergar, mas ele não consegue nem expressar, ele não podia nem contar tudo aquilo que ele viu, porque tão maravilhoso que é aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas para que nós possamos receber isso, nós precisamos estar aguardando. Eu não sei se todos nós passamos por isso muitas das vezes, quando alguém fala assim, alguém muito querido que você não vê há muito tempo, fala, eu vou encontrar com você tal dia, você cria aquela expectativa, né? Você aguarda, ou alguém vai visitar a sua casa, você prepara, né, o melhor, você tira o que você tem de melhor da geladeira, do freezer, você pega a sua melhor mistura, né? Você faz a sua melhor comida, você arruma a casa, você prepara tudo para receber alguém, mas um dia vai aparecer um convidado, ele não vai avisar quando vai vir, e a gente não se preocupa em arrumar as coisas, continuamos ainda às vezes guardando mágoa uns dos outros, perdendo tempo brigando uns com os outros, falando mal uns dos outros, deixando de fazer a vontade do Senhor, como se não existisse a volta de Jesus, ou que ele não fosse, ou que nós não fôssemos virar o pó novamente. Quando uma visita ela vem na nossa casa, ela ainda avisa, né? Silvana, estou indo na sua casa aí. Você ainda tem tempo de se arrumar, né? Mas Jesus, o principal convidado, aquele que não pode faltar, em festa alguma, em momento algum da nossa vida, em área nenhuma da nossa vida, ele é o principal convidado, ele não vai avisar o dia que ele vai chegar. E eu espero, o William, que quando ele voltar para mim, quando chegar o meu dia, ele encontre a casa limpa. Ele olhe para dentro de mim e encontre a casa arrumada. Para que assim, enfim, eu conheça Jesus e veja Jesus e more com Jesus o resto da minha vida. Mas aqui em Hebreus ele está falando, né? Mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós esperamos tantas coisas nessa vida, né? Esperamos acontecer tantas coisas, esperamos às vezes a pessoa que nós amamos mudar, se converter, esperamos melhorar, subir de cargo, esperamos ter uma melhor condição, esperamos comprar isso, comprar aquilo, ter isso e aquilo, mas não esperamos o retorno do Messias. Não esperamos receber a nossa maior recompensa que um cristão pode ter, que é a coroa da vida. Vou fazer a pergunta de novo, do texto usado pelo apóstolo Paulo.
Perdão, irmão, ser repetitivo e falar sobre isso, mas é um assunto que a gente não pode fugir. Todos os temas são importantes para o crescimento do corpo, sim, mas se nós esquecermos da morte de Jesus, aí alguma coisa está faltando, né? O principal está faltando. Se nós, faço essa pergunta para você, né? Faço essa pergunta para mim nessa manhã, será que morrer para mim hoje seria lucro? Estaria eu em lucro hoje se a morte chegasse para mim? Perguntei para um irmão agora de manhã mais cedo, irmão, você está preparado para morrer? Ele disse, estou pronto. Eu falei, amém. Glória a Deus por isso. Mas será que morrer hoje para nós seria lucro? Ele disse, morrer é lucro, viver é Cristo. Que você pensasse um pouquinho sobre essa pergunta. Lá em Mateus 24, do 36 ao 39, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando o povo menos esperou, né? Acontece o dilúvio. E tiravam sarro de Noé, inclusive, né? Tem gente que tira sarro, irmãos, ainda e duvida da volta de Jesus. Já tem muitos anos que eu ouço falar nisso. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos, o mais importante da mensagem. Nós somos pó. Nós vamos voltar para o pó. Ainda que Cristo não volte para todos nós ao mesmo tempo, lembre-se, vai chegar o dia da morte. E nós não sabemos que dia que é esse. Esse dia que acontecer isso é o dia que Jesus voltou para você. E é louco isso, vou falar novamente. Como é que eu vou me preparar para algo que eu não sei quando que vai ser? Então, irmãos, vamos começar hoje. Quando eu ouvi isso, num velório, no meio de uma pessoa querida, um ente querido, no momento de dor, foi onde eu mais refleti. Tudo que eu ouvi nesse ano foi a coisa mais importante que eu ouvi. Falei, caramba, que momento desses 6 meses desse ano, vamos quase caminhar para o 6º mês, que momento desse ano que eu pensei se eu estou preparado para esse dia da morte ou não? Que eu me preparei para esse dia do encontro com Jesus. Qual foi o dia? E às vezes aquilo que nós não damos relevância, né? Não damos importância, é porque não é muito importante, né? Se tem uma coisa na nossa vida que nós não lembramos muito, ou não lembramos mais, é porque não foi importante. O dia do encontro com Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que foi humilhado por nós, foi dito aqui na ceia. Será que não é importante? E como nós deixamos fugir do nosso pensamento? Como nós conseguimos esquecer de Jesus? Então, já que não sabemos o dia, irmãos, não dá para nós sabermos o dia de ninguém, nem o meu, nem o seu. Se nós soubéssemos, né? Dá para nos prepararmos melhor quando essa visita ia chegar para nós. Visita chamada Messias, Jesus. Já que nós não sabemos, nos preparemos hoje. Vamos nos preparar hoje. Se não acontecer hoje com ninguém, amanhã. E não tenha medo de falar sobre a morte, irmãos. Porque tomara a Deus que nós possamos chegar um dia, como o apóstolo Paulo disse, para mim morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Por que é lucro? Porque acabou o sofrimento. Não vou mais ficar preso em cadeia nenhuma, não vou mais precisar viajar para lugar nenhum e tomar chibatada por ninguém. Hoje, agora é lucro, porque acabou. Estou em Cristo. Possamos nos preparar todos os dias da nossa vida. Tentarmos, pelo menos, na boa parte do nosso tempo, daqui para frente, né, eu estou falando de mim, lembrar desse encontro com Jesus, lembrar que eu tenho encontro com alguém. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso fazer um monte de coisa, mas eu tenho um encontro com alguém. E esse encontro pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Porque, lembre-se, nós viemos do pó e vamos virar pó. E para virar pó, irmãos, é rápido. É um sopro. Chegou a hora, acabou. Mas o irmão estava aqui com a gente. Já foi. Sopro. Possamos nos preparar para esse grande dia.
Vou repetir o versículo que o nosso irmão leu em Efésios capítulo 4. Netinho, a abertura. Vamos abrir lá em Efésios 4 novamente. Terminar a mensagem como começou, né? O culto. Vou ler a partir do 30, tá? Vou ler a partir do 25, que o texto é maravilhoso. Por isso, não mintam mais. Efésios 4, 25, tá? Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, não fiquem o dia inteiro com raiva. Verso 27. Não deem ao diabo oportunidades para tentar vocês, não deis lugar ao diabo. Quem roubava, que não roube mais, porém que comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam uns aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Se prepare, irmãos. Possamos nos preparar para o dia da nossa morte física, para que assim em Cristo nós possamos ressuscitar e morar com Ele no céu. Assim como nos preparamos para várias coisas no nosso cotidiano, na nossa vida, possamos lembrar também de nos preparar para o encontro com Jesus. Porque esse encontro é inevitável, irmãos. Esse encontro ele vai acontecer. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, não sei. Mas vai acontecer. Amém? Vamos orar. Senhor,